They were in the upper chamber. They were all with one accord. When the Holy Ghost descended, that was promised by our Lord. Oh, Lord, send your power just now. Oh, Lord, send your power just now. Oh, Lord, send the power just now and baptize everyone. Someday, God only knows just where or when the wheels of mortal life will all stand still. Then I shall go to dwell on Zion hill. Someday, beyond the reach of mortal kin, someday, God only knows just where or when. What's going to happen? She's going to close, all these little wheels turning. The wheels of mortal life shall all stand still. Then we shall go to dwell on Zion's hill. Swing low, sweet chariot, coming far to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming far to carry me home. If you get there before I do, coming for to carry me home, tell Brother Bosworth and all my friends too, just coming for to carry me home. Now swing low, she'll dip down someday to pick me up. There, every tree will be afire. The angels of God, the fire and chariot, are to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming far to carry me home. One of these days in the low parts of my death hours, I look for him to coming. That's right. I looked over Jordan. What did I see? Coming for to carry me home. Like old Elijah looking over Jordan. A band of bright angels coming after me. They were coming for to carry me home. Swing low. Get down low. Sweet chariot, coming far to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming far to carry me home. The Lord Jesus, the blessed driver of this chariot, the pilot over the old ship of Zion, the boat of life, moving down through the building, speaking. His presence is here. The very Holy Spirit that raised him from the grave is here.
struck Egypt was death. Então, na última praga que assolou a terra lá, ou assolou o Egito, foi a morte. All you Bible readers here know your Sunday school lessons and so forth has taken this perhaps many times. Todos vocês, leitores da Bíblia aqui, conhecem suas lições de escola dominical e assim por diante, estudaram isto, talvez, muitas vezes. But death was the last enemy that struck Egypt. Porém, a morte foi o último inimigo que assolou o Egito. And the last enemy that's going to strike the church now is death, spiritually speaking. E o último inimigo que vai assolar a igreja agora é a morte, espiritualmente falando. Those who will not follow Christ and baptism of the Holy Spirit will spiritually dry up and die. Aqueles que não seguirem a Cristo no batismo do Espírito Santo secarão espiritualmente e morrerão. The churches, you see it now. As igrejas, você pode ver isto agora. After many, many great revivals and evangelists have passed through the land, and yet the church is, that is politically church speaking, is getting worse all the time. Após muitos grandes reavivamentos e evangelistas passaram pela terra e ainda assim a igreja está, isto é, politicamente falando da igreja, está piorando o tempo todo. Its members are just living any way they want to, doing anything they want to, yet calling themselves Christians. They say they're all right. Seus membros estão simplesmente vivendo do modo que querem, fazendo o que bem entendem, no entanto chamando a si mesmos de cristãos e dizendo está certo.
Bom dia, gente bonita. Bom dia com Jesus. Oh, maravilha. Deus abençoe a todos que estão no alcance da nossa voz. Mais uma vez é um privilégio estar aqui falando para cada um dos irmãos, para todos os que estão ouvindo essa programação pela rede social, através do Tabernáculo da Fé Simões Filho, aqui na pessoa do pastor Marco Antônio que vos fala, vosso servo, irmão em Cristo, que estamos mais uma vez para levar mais uma mensagem nesta manhã, dia 26 de abril de 2020. Estamos há um mês em isolamento social, confinados, e desejamos que realmente isto termine. Se isso não terminar aqui, vai terminar no arrebatamento. Se isso se propagar, né, se a coisa ficar apertada, eu posso ter certeza disso. Jesus virá buscar a sua igreja. Não haverá situação que não fique fora de controle. Se a coisa chegar ao extremo, eu tenho certeza, eu tenho convicção plena. Isso veio no meu coração esses dias. Jesus vai tirar o seu povo. O justo não vai perecer com o ímpio. Salmo capítulo 1, né? O Senhor conhece o caminho dos ímpios. O Senhor conhece o caminho dos justos. O ímpio não permanecerá na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, o trigo e o joio não vão ter a mesma sorte. O trigo e o joio não vão ter a mesma sorte. Então, se houver uma situação, né, caótica, irreversível para o povo de Deus, então a igreja de Jesus ela não vai ser martirizada. O profeta diz, ela não vai ser fechada, ela vai ser arrebatada. Então esteja preparado, esteja descansado nisso. A sua solução é o arrebatamento. A resposta para o eleito é o rapto. E para os outros, pastor? Bom, eu sinceramente não sei. Eu fico sem saber o que vai acontecer depois que Jesus raptar os eleitos, né? Os que estão predestinados, as virgens prudentes. Quanto às demais, eu não sei. Eu não sei se ela vai passar um tempo de teste. Eu não sei se ela vai ter que selar o seu testemunho com o seu próprio sangue. Ela vai ser despertada, né? Vai ser acordada, sacudida por essa perseguição, né? Então Deus tem algo para fazer com isso aí. Quando Jesus queria levar o evangelho a todo mundo, lá em Jerusalém, a igreja chegou a 5.000. Havia dito, o primeiro batismo, a primeira pregação no Pentecostes, 3.000 almas. Passado mais um tempo, se juntou mais um tanto, então a igreja de Jerusalém já eram 5.000. 10 vezes mais do que quando Jesus deixou, né? Ele partiu, tinha 500. Pouco tempo depois, já eram 5.000. Só que os judeus não queriam pregar essa maravilha para nós, os gentios. Vê que coisa? Aí Jesus teve que permitir uma perseguição, que foi movida por o Saulo de Tarso, né? Saulo de Tarso realmente foi o cabeça dessa perseguição aos judeus. E aí o que aconteceu? Os judeus começaram a sair de Jerusalém, começou a espalhar essas boas novas. Então Deus, para fazer a igreja se mover, né, sair da sua indolência, né, da sua inércia, então ele tem que mover uma pressão, uma perseguição. Então talvez isso aí faça as virginésias acordarem, né? Se isso aqui não está fazendo você acordar, meu irmão, minha irmã, então a grande tribulação vai fazer. A perseguição, Apocalipse 12, né? A grande prostituta, o dragão, né? Roma, vai perseguir as virginésias. E nessa perseguição, alguém vai ter que, né, sair da sua zona de conforto e dizer, ou eu vou para o lado de Deus agora, ou eu sofro para ir para o lado de Deus, ou então eu vou ficar aqui e vou perecer na mão do anticristo. Então é uma decisão que, se você não tomar agora, uma hora você vai ter que tomar. Pense bem sobre isso, né? A decisão está nas suas mãos. Ou você está predestinado
para uma coisa ou para outra. Mas saiba uma coisa, e isso vai culminar no arrebatamento. O mundo não vai voltar a ser mais o que era antes. O mundo não vai voltar mais a ser como era antes. Saiba disso. Né? Muita coisa vai mudar. Vai mudar. E essas mudanças nos afetarão de alguma forma. Nós estaremos no contexto desta mudança. Nós não vamos passar sem ser arranhado. Nós vamos sofrer algum tipo de pressão. Alguma coisa vai tocar a nós também como igreja do Senhor. Essa mudança que o mundo vai sofrer agora depois dessa pandemia. Agora vamos para a Bíblia. Eu não quero... Mas como foi colocado, você que começou a assistir esse vídeo desde o início, o nosso texto foi colocado lá, Números 14, de 1 a 9, né? Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada, para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nula dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porque são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Que maravilha! Deus abençoe a sua bendita palavra em nossos corações. Que nos dê, ó Deus, uma porção do Espírito da letra, né? Que vivifica, o Espírito que vivifica. Que o Senhor nos edifique nesta palavra, em nome de Jesus. Eu gostaria de falar sobre um assunto. E o profeta falou sobre espelho retrovisor. Pessoas que estão presas ao passado. O profeta diz assim: tantas pessoas viajam pela estrada da vida olhando por um espelho retrovisor, especialmente, não querendo dizer isso para magoar, mas muitas de nossas mulheres, elas estão sempre, quando passam de mais ou menos 30 anos de idade, elas querem voltar a ser uma jovem novamente. E chegam a 50, elas ainda querem a mesma coisa. Não só isso, mas os homens também. Mas qualquer um que olhe por um espelho retrovisor vai se acidentar em algum lugar. Não se pode dirigir estrada fora olhando pelo espelho retrovisor. Não se vai para frente olhando para o passado. Israel estava olhando para o passado. Israel estava querendo voltar para aquilo que ela julgava ser bom. Mas o bom estava lá na frente. O melhor estava por vir. Mas eles queriam viver de glórias passadas. Eles queriam até eleger um capitão. Da pessoa que é, né? Acha alguém para acompanhar, né? As pessoas nunca querem fazer aquilo só. Então Israel fracassou quando olhou para trás.
Isso é falta de objetivo. Quando você não tem objetivo, você não chega em lugar nenhum. Quando você não tem objetivo e surge algum obstáculo, alguma dificuldade, você sempre pensa em voltar. Então, eles saíram. Muito daquela multidão de pessoas eram estimuladas apenas. Ali saiu uma multidão mista, uma mistura de gente, de animais. 90% do que estava ali eram estimulados. Eles não estavam realmente cientes da promessa. Eles não lembravam, eles não estavam conscientes de que havia uma promessa de Deus sobre a saída deles dali. Muitos estavam apenas entusiasmados pelos sinais, pelos milagres que estavam acontecendo. Eles estavam apenas estimulados, entusiasmados, por assim dizer. E tem muita gente que está na igreja não é por causa de Jesus. E elas vão sair. Elas vão sair. Do dia que Jesus ressuscitou até o Pentecostes no Espírito Santo foram 10 dias. Havia 500 pessoas que viram a ressurreição e ouviram Jesus dizer, ficar em Jerusalém. Mas só 120 permaneceram ali. Os outros foram saindo. E só o remanescente ficou, 120, quase 120, permaneceram para receber a promessa. Os outros foram. Não esperaram até receber a promessa. Não ficaram. Alguma coisa puxou eles para aqui e outros. Então tem muita gente na igreja que não está ali por causa de Jesus. Não tem objetivo. O segredo dos que triunfam é começar de novo. O segredo de terminar bem é começar bem. Paulo disse, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Essa é a maneira, né, de vencer, olhar para Jesus, nosso exemplo. Nosso exemplo. Mas pessoas que não têm objetivo. Pessoas que não têm motivos e objetivos definidos. Elas estão simplesmente levadas. Elas são apenas estimuladas. Elas são apenas influenciadas, por assim dizer. São influenciadas. E essas pessoas estão sempre dispostas a voltar para trás. Porque elas não têm objetivo. Elas não têm meta, elas não têm um alvo. Então elas não têm foco. Então tudo que elas têm é o passado, é o que restou. Andar para frente é uma questão de fé. Viver pela fé é tornar o que Deus fala mais real do que aquilo que você vê. O cristão, ele é um visionário. O que ele ouve da palavra de Deus é mais real para ele do que aquilo que ele pode tocar com o seu sentido, pode ver com os seus sentidos, pode sentir. O mundo espiritual, para ele, é mais real do que esse mundo físico. Porque para nós, o mundo já ruiu. Para o cristão, o mundo já ruiu. O irmão Branham disse que, para aquele irmão que perguntou para ele, vamos pescar no milênio, irmão Branham? O irmão Branham disse assim, se você vivesse como um porco, e chegasse a ser humano, você gostaria de ser porco novamente? Ele disse, certamente que não. Então, lá no céu haverá coisas maiores, que simplesmente está ali para pescar. É muito bom pescar, mas lá nós vamos fazer coisas mais altas. Então nós estamos evoluindo. Mas eu vejo que o mundo está cada vez mais indo para trás. O mundo não está melhorando, ele está piorando, ele está caindo.
Está caindo em decadência. Ele está regredindo. Parece tão evoluído, mas está se tornando, né, retardado. Ele está voltando atrás. Ele tá tendo um retrocesso. Como Israel aqui. Ele queria voltar para um Egito que estava arruinado, estava destruído. Deus que tirou eles de lá, destruiu o Egito. Enviou pragas e destruiu o Egito completamente. Mas eles queriam voltar para aquele Egito arruinado. Então, eles preferiam um Egito arruinado do que uma Canaã restaurada. Às vezes, para algumas pessoas, as promessas de Deus ficam difíceis. Porque você não vê, você não toca. Você crê nela somente pela fé. Vamos prosseguir em direção ao alvo da soberana vocação em Cristo. Não olhe pelo espelho retrovisor, 40 anos atrás. Olhe o que é esta noite. Olhe o que a Escritura promete esta noite. Não é um Deus histórico, é um Deus vivo. O profeta tirou ele das páginas da história. Tirando e levantando da história. O Umbanda pregou essa mensagem. Tirando e levantando ele da história. O Deus que se apresentou para Gideão não era um Deus histórico do passado, era um Deus presente, que ainda fazia sinais, que ainda fazia maravilhas. Ele questionou, disse, o Senhor, cadê as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Então ele foi buscar o passado. Ele lembrou do Deus das maravilhas lá do Egito, nossos pais nos contaram. É para isso que serve a nossa memória. Ela não deve, como é que eu diria a palavra, né? Legislar, não é bem isso. Ela não deve lutar contra nós. A nossa memória não deve trabalhar contra nós. A memória de Israel foi negativa. Eles esqueceram que Deus era a sua rocha. Eles adoraram o bezerro que come erva. Eles esqueceram que Deus é a sua rocha. E pessoas que só têm memória negativa. Só lembra das coisas ruins. Só lembra os fracassos. Eles não consideraram as vitórias de Deus lá no deserto, lá no Egito. Ele julgou que Deus, né, aquele povo lá era mais forte do que aquele Deus que fez todas aquelas maravilhas no Egito. E aliás, né, Israel não só venceu lá os exércitos de Faraó no Mar Vermelho, não. Ele enfrentou reis poderosos, homens gigantes como Golias, Og, rei de Bazã, Sião, rei dos amorreus, reis poderosos, venceu os amalequitas. Deus deu vitória a Israel. Deus lançou o seu terror àquela gente. A própria Rabi disse, o povo está amedrontado de ti, atemorizado. Jericó estava aquartelada, fechada, com medo, ninguém saía para nada. Jericó estava de quarentena, com medo dos deuses de Israel. E, no entanto, aqueles que viram as suas obras não creram, duvidaram da sua promessa. Voltaram para trás, com um arco traiçoeiro, debandaram. Olha, meu irmão, se você fica preso ao passado, Deus não está lá. Deus não está lá no seu passado. Ele perdoou os seus pecados passados. Ele disse em Isaías 43, 25,
que Ele perdoa a sua iniquidade e dos teus pecados Ele não lembra. Então, Deus não está lá no seu passado. Deus esqueceu do seu passado, esqueceu do velho homem. Seu pecado foi lançado no mar do esquecimento e Deus não lembra dele mais. Aí você fica buscando coisas, mágoas passadas, lealdades traídas, erros cometidos pelo seu marido. Esqueça isso. Só traz infelicidade. Isso é um amontoado maligno. Isso não vai trazer nenhum bem para você. Isso não vai melhorar. Os nossos pais que morreram estão onde? Sepultados. Nós os amamos, mas tivemos que sepultá-los. Nós choramos na sua morte, nós choramos a sua perda. Mas o que tivemos que fazer? Tivemos que colocá-los na terra, sepultá-los e sair do cemitério e continuar nossas vidas. Mas tem pessoas que não conseguem. Eu vi uma matéria de uma mulher que ela dorme dentro do cemitério, ela não consegue. Aqui no Brasil. Ela vive ali, próximo ali, ela mora ali. Ela não consegue se desvencilhar daquele marido. E lá na Ásia também tem uma mulher assim que ela dorme em cima do caixão do marido. Pessoas que não se desprendem do passado. Não conseguem olhar para frente. Israel esqueceu que o melhor estava por vir. As promessas eram muito maiores que as dificuldades. O desejo de Deus abençoar, de dar vitória ao seu povo é muito mais do que qualquer dificuldade que pudesse fazer. Não tem nada maior do que a promessa de Deus. Não tem ninguém na terra, no céu, que possa impedir Deus de operar. Operando Ele, quem impedirá? Mas todas as promessas, elas estão por vir. Por isso nós caminhamos, né? Aqui não é no nosso distância, nós estamos caminhando. Prossiga, 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 prossiga. Prossiga para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Prossiga. Então Israel fracassou. E você vai fracassar. Vai fracassar. Seu casamento vai fracassar. Se você viver cobrando, se o casamento se resume em cobranças, em ciúmes, em desconfianças, lembranças do passado, feridas que não cicatrizam, né? Diz que perdoou, mas está sempre cobrando. Ninguém tem condição de viver assim. Quem vive de passado, meu irmão, minha irmã, é museu. Quem vive de história é museu. Nós temos que olhar para frente. Então o profeta está dizendo aqui, né? Pessoas que dirigem, olhando para trás. Qualquer homem que dirige em estrada, olhando através do espelho retrovisor, se arruinará completamente. Isto é certo. Você faz como alguma de nossas irmãs, com 50 anos de idade, que tenta aparentar 16. Você está olhando para trás. Se você olhar pelo espelho retrovisor, cedo você se arruinará. Este tem sido o problema de muitos. Você sabe quando é que um cérebro começa a degenerar? É quando uma pessoa fica idosa e ela não tem mais perspectiva de futuro. O cérebro de uma pessoa idosa, de um velho, né? A pessoa vai ficando velho. Estou dizendo assim, não pejorativamente, né? Mas a mente, né? Porque o espírito pode continuar jovem, mas é a mente que envelhece. São velhas ideias, né? Velhos pensamentos. Então, quando não começa a criar coisas novas, não começa a usar a mente, né? Pensar em coisas novas, porque a Bíblia diz que Deus faz nova todas as coisas. Isaías 40 diz que a águia se renova.
Mas aí aquela pessoa velha, ela só viu de passado. Eu conheci uma senhora, a gente ia visitar ela, eu era rapazinho, menino, Dona Aide, ela morava ali no centro, nos Barris. E toda vez que nós íamos, sentávamos em torno dela, ela contava histórias. E ela contava aquela história uma vez, aí você ia de novo, ela contava aquela mesma história, aquela mesma história. O que é isso? Não tem nada novo. São as coisas velhas do passado. Sempre as mesmas coisas velhas de sempre. A mente, né, não cria novas cognições. A mente não busca coisas novas. Não procura, como diz a ciência, estimulação cognitiva. Novas estimulação cognitivas, quer dizer, memória, atividade, né? Essas coisas. Então a pessoa fica presa ao passado. E sabe o que acontece? Isso favorece o mal de Alzheimer. Quando a memória cai totalmente no esquecimento. Aquela pessoa fica num estado mental e não reconhece esposo, não reconhece filho, não reconhece parentes, né? A memória fica entregue ao esquecimento. A pessoa, né, degenera, fica senil, fica demente. É o cérebro que não é criativo, que não pensa, né, que não cria, não estimula, uma estimulação cognitiva. Ele diz assim, é um processo de mudança que visa estimular, né, reabilitar as funções, né, do indivíduo. Olha para frente, sorria, né? Salomão diz que a mulher sábia, né, a mulher virtuosa, ela ri do dia futuro, né? Ela não teme, ela ri do dia futuro, ela se prepara para o amanhã, né? Ela não tem medo de perder, né? Então, o ser humano sofre, sabe por quê? Por causa de posse. Sabe o que faz as pessoas sofrer? É posse, é medo de perder suas posses, né? É medo de perder. E isso é terrível. Então, o inimigo, ele pode usar a sua mente contra você. O profeta disse aqui, na batalha jamais pelejada, que o inimigo, ele pode usar a sua memória, trazer lembranças dolorosas. Por exemplo, né, coisas, quando você tentou confiar em Deus, quando você orou por uma cura, e aquilo não aconteceu. Quando você empreendeu algo e aquilo fracassou, aquilo não deu certo, e você tem medo de tentar novamente. Você parece uma criança que estava engateando e tentou levantar e caiu, e você não consegue levantar mais, você continua engateando, você tem medo de se machucar. Olha, mano, na estrada da vida, nessa estrada que o profeta diz, na estrada da vida, se ferir é muito normal, faz parte, né? Da maneira que Deus nos fez, Ele nos fez de maneira que nós pudéssemos nos curar. Feridas cicatrizam, né? Tanto as que estão aqui na mente como as que estão no corpo. As cicatrizes ficam, mas já não dói mais. Me lembro que eu era menino, eu me feria, né? E toda vez que batia, aquilo doía, doía. E como eu queria que aquilo sarasse, que magoava toda vez. Um dia aquilo sarava, eu dava graças a Deus, esquecia as minhas feridas. A cicatriz estava lá, mas não dói mais. Mas as pessoas insistem em viver do passado. Você sabe uma coisa que Victor Hugo disse, que os infelizes são ingratos. Faz parte da infelicidade dele. Os infelizes são ingratos. Quem não é grato não merece mais. Não merece mais. Israel foi ingrato.
Deus tirou ele de lá com mão forte, Deus protegeu, Deus deu maná, mas eles não foram leais a Deus. Eles foram ingratos e maus. Eles estavam lá escravizados, eles eram mortos. Araó dispunha da vida deles como queria. Mas mesmo com tudo isso, eles eram ingratos. Então Vitor Hugo disse que os ingratos são maus, são infelizes. Faz parte da infelicidade deles. Então, quem não é agradecido não merece mais. A sua memória é para lembrar os benefícios de Deus. Davi disse, não esqueça de nenhum de seus benefícios. Mas a memória de Israel não era para lembrar das bênçãos de Deus, era para lembrar das dificuldades. Exatamente. Então, quando ela é usada pelo adversário, ela te levará à ruína completa. O diabo vai te prender lá no passado, vai pegar sua memória e vai te prender lá e você nunca mais vai sair. Você vai ficar preso. Eu conheço uma irmã que ela vive doente, muito doente. Conheci recentemente uma pessoa. Nós conversamos por um tempo. E ela vive presa a mágoas do passado. As coisas que fizeram a ela, os abusos que ela sofreu, a injustiça, a maldade, a crueldade. Eu sei que é doloroso. Mas existe perdão, e onde existe perdão, existe cura. O perdão de Deus nos cura. Você não pode viver no passado, sabe por quê? Porque Deus não está lá. Você não pode, como Israel, voltar ao Egito, porque Deus não está lá. Você não pode voltar à Babilônia, porque ela não existe mais. Seus pecados foram sepultados no mar do esquecimento. E Deus não lembra mais. Mas você quer voltar a viver de lembranças passadas. E por isso que você não vai para frente. Por isso que você não está melhorando. Então ele diz que a senhora Jones tentou confiar em Deus e falhou. É o diabo, né? O diabo dizendo para Israel, olha, Deus tirou vocês lá do Egito para matar vocês aqui. Né? Esse era o pensamento do diabo, né? Deus não tinha sepultura lá no Egito suficiente, então se você, olha, Deus não está satisfeito com vocês não. Deus vai matar vocês aqui no deserto. Esse era o pensamento do diabo. Era o pensamento negativo. Satanás queria ver a derrota do povo. E o diabo quer ver a sua derrota. Se ele puder pegar e te prender, né? Ele te colocar lá no canto da parede, ele vai te derrotar. Ele vai usar a sua memória. Ele vai usar os seus afetos. Ele pegou o irmão Brana lá e começou a lembrar, olha, você era um jovem assim, assim, aí você virou um fanático religioso, ninguém quer conta com você, você não tem amigo, olha, Deus não escuta a sua oração, a sua esposa morreu, a sua neném está morrendo, seu irmão morreu. E o diabo foi buscando, né, a memória negativa, né, as lembranças negativas do irmão Brana, e colocou ele lá no canto da parede. O diabo já estava para dar lá um tiro de misericórdia lá, né? Ia usar o último cartucho para detonar o irmão Brana. Mas aí ele buscou lá, né? A palavra de Deus sempre vem na hora certa. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Vai-te de mim, Satanás. Glória a Deus. Então você vence. Então, você está predestinado para vencer. Você não está predestinado para perder. Então, a vitória. Agora, a imaginação, a consciência, a memória, os arrazoamentos, os afetos, são todos os sentidos
Às vezes nós somos mais emocionais do que espirituais. Nós nos deixamos levar mais pela emoção. Nós pendemos mais para a emoção do que para a fé. E esse é o nosso grande problema. Nós somos muitas vezes crentes emocionais, né? Nós nos fragilizamos demais, nós somos melindrosos demais, nós nos ofendemos com facilidade, nós nos antipatizamos com facilidade, porque nós somos emocionais demais, nós somos psíquicos demais, em vez de sermos espirituais. Né? Nós deveríamos ter somente uma regra, a palavra de Deus. Nós devíamos deixar ela reger as nossas emoções. Nós deveríamos deixar que a Bíblia regesse o nosso agir, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso sentar, o nosso levantar. Deveríamos deixar a Bíblia agir mais, né? Se ela cobrisse, como diz o profeta aqui, se ela cobrisse a nossa memória, se ela cobrisse os nossos afetos, nós seríamos pessoas mais felizes, nós seríamos pessoas mais proativas. Entende o que eu quero dizer? Nós seríamos mais positivos. Nós não computássemos tantas nossas perdas, não chorássemos tantas nossas perdas. Nós estamos sempre olhando o que nós perdemos. Nós ainda estamos naquela tese do pontinho preto no papel branco. Nós olhamos muito pelo negativo. A memória, ela te levará a esquecer das bênçãos de Deus. Mesmo as de ontem. Deus dava água hoje, no dia seguinte eles se queixavam que naquele dia não tinha comida, não tinha maná. Era de um dia para o outro, eles esqueciam. Deus abriu o mar vermelho, fez aquele milagre, Miriam dançou, o povo cantou, mas daqui a pouco eles já estavam esquecendo que Deus ainda era Deus. Eles esqueceram das bênçãos de Deus. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eles esqueceram da bênção de Deus. Pedro olhou para trás, né? Olhou para as ondas, olhou para os ventos. Entrou na mente: o que se passa? Estou flutuando sobre as águas. Isso não é possível. Começou a olhar para os sentidos, começou a olhar para trás, começou a afundar. Tirou os olhos de Jesus, começou a afundar, começou a olhar para si mesmo. O apóstolo Pedro disse que nós estamos, né, ligados, aquele que não nasceu de novo está ligado ao legado dos seus pais, à vã maneira de viver. É tão difícil para uma mãe, às vezes, romper o cordão umbilical. Você sabe, aquele psiquiatra lá, o Dr. Issam Atiba, ele era especialista em educação de crianças. Ele dizia uma vez que uma mãe é incompetente para abandonar os filhos, para abandonar o seu filho. Como assim, pastor? Muitas vezes uma mãe precisa saber dizer não. Muitas vezes uma mãe precisa romper. Às vezes ela rompe o primeiro cordão umbilical, mas às vezes ela não rompe o segundo. O cordão umbilical emocional. Ela não domina ele no berço e não domina ele quando ele está adulto. Se não dominar no berço, não domina. Ela não é capaz de abandonar ele. Por isso ele não a respeita. Ela faz o que ele quer. Ele manipula ela, ele chantageia e ela cede às chantagens. Desde criança. Desde criança que chantageia os pais e os pais cedem. Ameaça, né, chantagem. E os pais cedem. Isso é incompetência para abandonar o filho, a deixar ele chore, pode chorar, não tem importância não.
Tem mãe que chora por corrigir o seu filho. Esses dias eu estava conversando com a esposa. Que às vezes o menino, antes de apanhar, já estava chorando. Não é uai, maninha, uai, maninha, uai, maninha. Peraí, eu não lhe bati ainda, você já está chorando. Manha, né? Criança faz manha. Uai, uai, maninha, uai, maninha. Criança é assim. Mas tem mãe que não tem. É incompetente. A palavra certa que ele usou é essa, é incompetente. Por isso ele não respeita. Não sabe separar o amor de Deus e o amor parental. Né? Porque nós mesmos que fomos salvos, que fomos achados dignos de ser a noiva do Senhor Jesus e formos julgar o mundo, nós vamos julgar os nossos parentes. E se você, aqui hoje, você não sabe separar laço de família, lá você não vai ter condição de julgá-los. Se você não tem condição, como Paulo falou, se você não é capaz de julgar as coisas mínimas, como você vai julgar os santos? Como é que você vai julgar o mundo? Você não sabe dizer não para o seu filho. Você é crente e deixa ele viver de cabeça para baixo dentro da sua casa. Você deixa ele fazer o que ele quiser, ele te dominar dentro de sua casa. Você está dominado pelo seu filho incrédulo que não quer nada com Deus. E você acha que ele vai ver Jesus em você? Você acha que ele vai crer em Jesus? Você acha que Jesus está agindo certo através de você? Será que Jesus estaria agindo da maneira que você age com seus filhos? Pense bem. Você acha que com esse amor humano você vai julgar ele lá em cima? E ser capaz de lançá-lo nas trevas, no lago de fogo? Você não tem capacidade. Você não diz a verdade para ele. Você não age com justiça. Você é parcial. Eu conheço a história de uma mãe que agiu com justiça com seu filho. Ela disse que um dia ele chegou em casa dentro de um táxi. E esse táxi, cujo taxista ele havia matado para roubar o táxi. E aquela mãe justa entregou aquele seu filho à justiça. Ela disse, eu não ensinei isso a ele. Éramos somente nós dois, eu não ensinei. Agora ele vai pagar na justiça. Essa mãe foi sábia, foi justa. Ela soube separar o trigo do joio. Mas muitas mães não sabem não. É meu filho. Isso é carne e sangue. Jesus soube separar. Jesus disse, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. As muitas mães que são crentes não sabem separar. Seu filho é o reizinho da casa, né? Sua filha é a princesinha da casa. Faz o que quer. Deus não é avô. Deus é pai. Como é que vai fazer? Então a mãe é incompetente para abandonar os seus filhos. A mãe é incompetente para dizer não. A mãe é incompetente para não ceder às suas pressões. Então ele não vai ver Jesus porque você não está apresentando Jesus para ele. Você não está agindo como Jesus agiria. Infelizmente, tenho que lhe dizer isso. Você que está me ouvindo, você que é mãe, você que é pai. Seu filho é um desordeiro, sua filha é um desordeiro. E você consente. Você sabe das coisas erradas que ela está fazendo nas suas costas e você faz vista grossa. E você faz de conta que não está vendo que é sua filha. Jesus está olhando isso. Depois você não vai se queixar que a culpa é de Deus. Você vai dizer, ô Jesus, salva meus filhos. Mas primeiro ele tem que salvar você. Porque se tem um instrumento para ganhar eles, era você. E o profeta diz que eles vão ver Jesus da maneira que você apresenta. A vida que você vive diante dele vai determinar o que ele será. Não se engane, tenha certeza disso. Então rompa esse cordão umbilical, porque isso é amor humano. Isso não vai levar ninguém para lugar nenhum. Justiça é justiça. E a justiça começa dentro de casa. Muitos jovens não querem ser cristãos. Por quê? Porque estão presos ao passado, estão presos às experiências.
Juventude é a fase da experimentação. É o primeiro copo de bebida, é o primeiro cigarro, é o primeiro cigarro de maconha, é o primeiro beijo, é o primeiro namorado, primeira namorada. Tudo é experimentação, né? Tudo para o novo, para o jovem é novidade. Ele vai se pegando as experiências do ontem, né? E disso não sai. E vai ficando. Porque Nelly disse, o mundo marca a gente, irmão Brando. Eu tenho um rosto muito feio, tenho muitas marcas. E isso vai ficando. São marcas do passado. Davi orou, perdoa, Senhor, os pecados da minha mocidade. Paulo disse, foge das paixões da mocidade. Muito preso, né, a essa experimentação. Mas lá na frente, quem sabe quando chegar na meia-idade, ele vai se arrepender de tudo aquilo, vai querer voltar atrás, né, vai lembrar do passado e gostaria de ter feito diferente. Daí Salomão diz assim, lembra, né, do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha os maus dias e cheguem os anos dos quais venham dizer, não tenho neles contentamento. Saudade, né? Suspiros reais. Saudade de você, gostaria de ter feito certas coisas e não fez, ter feito certas escolhas e não fez. Meu irmão, minha irmã, o que resta agora é seguir em frente. O passado já passou. Os antigos diziam, águas passadas não movem moinho. Não adianta chorar, o leite derramado. Nós estamos no deserto como Abraão. Mas há algo maravilhoso nisso. Abraão estava no deserto, mas não estava só. Abraão estava com Deus. Então, se como Abraão estamos no deserto, e Deus é tudo que nós temos, porque Deus disse para Abraão, eu sou o teu galardão, o teu escudo, o teu grandíssimo galardão, anda na minha presença, ser perfeito. Então, se Deus é tudo que nós temos, nós estamos bem. O pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é pouco demais. Mais vale, né, o pouco que tem o justo que a riqueza de muitos ímpios. Eu não tenho nada para deixar, graças a Deus, né? Eu não tenho nada para lamentar. A única coisa que eu tenho de me queixar é de mim mesmo, né? Se há alguém culpado, sou eu. Ninguém me deve nada. Eu fiz as minhas escolhas, você fez as suas escolhas. Saiba disso, né? Saiba disso. Então eu fiz as minhas escolhas. Agora, você não pode mudar o passado, mas no seu presente você pode fazer diferença no seu futuro. Você pode ser um pai diferente do que seu pai foi. Você pode ser uma mãe diferente. Você pode ser uma esposa diferente da que sua mãe foi. Você pode ser um pai diferente do que o seu pai foi. Você pode ser uma pessoa diferente. Você não é obrigado a copiar os erros dos outros. Você não pode se prender a isso e dizer, não, mas eu sou assim mesmo, a minha mãe era assim. Você não tem que viver disso. Você não tem que ficar preso ao legado de seus pais. Você não é obrigado. Você tem uma chance. Você é uma pessoa de consciência. Você tem a Bíblia para fazer diferença. Você tem o Evangelho. Você tem Jesus, o Espírito Santo, para fazer diferença. Então, não venha com esse pragmatismo, não venha com esse fatalismo, dizer que sua mãe era assim e por isso você está agindo assim. Para com isso. Não venha dizer que seu pai era assim, por isso você está agindo assim. Isso não existe. Você tem que romper esse cordão umbilical emocional. Você tem que romper esse legado de seus pais. Porque se você for nisso, você vai fracassar. Você está vivendo de uma verdade, né, do seu inconsciente. Aquilo que seu pai, sua mãe ensinou como verdade. Né? E não é a verdade, é uma verdade. Então, é uma verdade do seu consciente. É um comportamento herdado, que nem sempre é o mais adequado. A conduta. Em muitos casais, isso acontece.
Às vezes é inconsciente. E às vezes o marido não percebe. Né? Às vezes tem casos que aquele homem sofreu na infância, né? O pai dele era distante, o pai dele era frio, era insensível, né? Não se dialogava, era muito rígido, e sem perceber ele está indo pelo mesmo caminho. Ele está fazendo a mesma coisa que seu pai fazia. Inconscientemente ele faz. Aquilo é automático. Aquilo é herdado, né? Aquilo é a convivência. E sem perceber, lá na frente ele está fazendo a mesma coisa. Ele lamenta lá que o pai dele fez com ele, e inconscientemente ele está lá fazendo a mesma coisa que o pai dele fazia com ele. Está tratando o filho da mesma maneira, está tratando a filha da mesma maneira que sua mãezinha tratar. Isso aí são marcas do passado. São vínculos, né, que você precisa romper para ser uma pessoa melhor, para ser feliz. Para cumprir aquilo que está lá em Provérbios 14. A mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói com suas próprias mãos. Para de imitar o comportamento da sua mãe, para de imitar o comportamento ridículo do seu pai, irrefletido. Você não é um robô, você não é uma máquina. Você não é um boneco de corda para estar repetindo, né? Isso é a definição, né? A definição de como é que eles dizem, né? Mediocridade, não. É uma expressão que diz que você, né, quer colher resultado diferente fazendo a mesma coisa. Você quer à frente das coisas, como dizia aquele cantor, olhando de lado. Coisa ruim é ter memória negativa, é péssimo. Coisa boa é ter memória positiva, é não esquecer as bênçãos de Deus, né? Existe chamada crise da meia-idade, né? Eu não sei se cristão tem crise de meia-idade. Talvez tenha, eu não sei. Eu não vejo, né, cristão saindo por aí e virando garotão, né, voltando aos 16 e fazendo aquelas coisas que gostaria de fazer e não fez. Mas uma coisa é certa. Você tem que olhar para frente. Parar, né? Olhar no espelho retrovisor, né? Que vai mudar de faixa, né? Se você vai virar à direita, virar à esquerda, você olha, né? Com segurança, mas você prossegue olhando para frente. Você prossegue o seu caminho em frente. Então, eu quero... Veja aqui o testemunho de Caleb, né? Aqui em Josué, capítulo 14, os que esperam no Senhor, Isaías, renovarão suas forças. Agora eis que o Senhor me conservou em vida. 45 anos são passados, desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora que eis que hoje tenho 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então, tal agora é a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Que coisa maravilhosa. Josué começou com 40, terminou com mais 45, 80 anos, ele disse que a minha força ainda é a mesma, tanto para a guerra como para sair e entrar. Isso é uma atitude de coragem, né?
ele não ficou senil, não ficou velho, não ficou neurótico, não ficou rabugento, como diz Mombrana. Ele continuou indo para frente, ele estava disposto a continuar, a lutando. Então Isaías diz que Deus faz nova todas as coisas. Então, meu irmão, deixa o passado para lá, olha para frente. Nesta hora de pandemia, de confinamento, né? Dessa pandemia viral, nós temos que olhar para frente, para Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O que nos espera está por adiante. Não seja tentado a voltar nesta hora. Não dê vazão às suas frustrações. Não dê lugar ao seu desespero. Né? Deixe as coisas como estão no seu lugar. Deus tem um propósito em tudo. Deus sabe melhor. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que eu preciso. Espere em Deus. Os que confiam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia. Caminharão e não se fatigarão. Andarão e não se fatigarão. Então, fica com Deus. Deus abençoe. Deus te sustente. Deus te faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de vocês. Deus os abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém. Reconheça que és um filho de Deus, condição que eu concedeu quando morreu lá na cruz. Hoje nada te separa desse amor. Tu és vencedor, porque Ele te conduz. Este amor que o mundo não reconheceu, perdido vive ao léu, sem ter para onde ir. Mas ao céu um dia vai te conduzir. Tu tens este direito, irás descansar ali. O que passou já não importa mais. Teu passado Deus não conhece, te perdoou. Agora és escolhido e tudo isso Ele te deu. És herdeiro, és da família de Deus. As lutas desta vida te entristecem, porém tu não esqueces que Deus tem um grande amor. Hoje nada te separa desse amor, porque és um vencedor e Ele te conduz.
findará, e então irás contar como bênçãos do Senhor. E se algo aqui jamais se resolver, na eternidade, Deus tudo vai esclarecer. Tens valor, e o que passou já não importa mais. Teu passado Deus não conhece, te perdoou. Agora és escolhido, e tudo isso Ele te deu. És herdeiro da família de Deus. És herdeiro da família